Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma das nossas aulas. Hoje nós vamos fazer a nossa aula de matemática. Iniciaremos então com a correção das páginas 67 a 69, né, que foram realizadas na última aula. Caso você não tenha feito essas atividades, retome o seu material, faça as atividades e só então continue aqui com a nossa correção, tá certo? Então vamos lá. Na página 67, nós tínhamos ali atividade 3, né, para correção, que dizia o seguinte: na imagem ao lado, um avião decolou da cidade A com destino à cidade D, fazendo escalas na cidade B e depois na C. Quais são as coordenadas de localização da cidade da qual o avião decolou? Então, se vocês observarem aí, as coordenadas, né? A maiúsculo, que é o ponto, x1, y1. Então, A11. Na letra B, era para vocês relatarem, né? Relate usando as coordenadas, relate usando as coordenadas de cada cidade, como será a rota do avião da cidade E até a cidade D. Então, o avião decolou do ponto A11, né? Do ponto A11, aterrissou em B66, você pode ter utilizado outros termos, tá? O importante é a sequência dos pontos, tá? Em seguida, ele decolou desse ponto, né? Ele decolou de B66 e aterrissou em C28. Tá? Depois ele decolou de C28 e aterrissou em D10, finalizando a viagem, tá? Decolou de C28 e aterrissou em D10-9, finalizando a viagem, certo? Finalizando aí a viagem. Então, o importante são os pontos A11, B66, C28 e D10-9, né? Que foi a sequência aí do voo, né, desse avião. Foram essas as coordenadas que nós recebemos, certo? E aí nós vamos para a próxima atividade, que está na página 68, né? Atividade 4, tá? Então, aí no plano cartesiano, a seguir, representa a cidade cuja dinâmica entre cada coordenada é de 1 quilômetro, como mostrado na figura. Então, nós vamos aí, né, para esse plano cartesiano, realizar essa atividade. Deixa eu pôr uma cor visível, acho que o amarelo vai ficar bom. Vermelho, né? Tá. Então, nós temos aí, siga em frente por 4 quilômetros, né? 1, 2, 3, 4. Contando já o ponto dele, 4. Aí aqui
na segunda coordenada, vire à direita e siga em frente por 2 quilômetros. Virei à direita, 2 quilômetros. Chegue ao posto de gasolina. Então, aqui, nessa coordenada, nós temos o posto de gasolina, tá? Então, vamos deixar aqui o posto de gasolina, ok? Continuamos ali, deixa eu pegar o vermelho de novo. Siga em frente por 3 quilômetros. Então, 2, 3 quilômetros. Vire à esquerda e siga em frente por 5 quilômetros. Então, virei à esquerda, 2, 3, 4, 5 quilômetros. Chegue à escola. Então, aqui nós temos a escola. Nesse ponto. Vire à direita e siga em frente por 1 quilômetro. Então, eu viro à direita e sigo em frente por 1 quilômetro. Vire à direita e siga em frente por 7 quilômetros. Vou virar à direita e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quilômetros. E chegue em casa, tá? Então, aqui nesse ponto, chegou em casa, tá? Então, vamos lá, fazer os pontinhos aqui, para nós procurarmos as coordenadas, tá certo? Então, aí você fez o percurso solicitado. Agora, vamos responder as questões. Letra B. Só um minutinho, deixa eu só apagar aqui. Eu já vou respondendo com vocês, né? E colocando as coordenadas de acordo com a regrinha lá, tá? Então, letra B. Quais são as coordenadas do ponto de partida? Então, nós partimos do ponto P, 8, tá? Letra C. Quais são as coordenadas da localização do posto de gasolina? G5, 6. Então, posto de gasolina G5, 6. Letra D. Quais são as coordenadas da localização da escola? E10, 3, tá? E letra E. Quais são as coordenadas da localização da casa? C3, 2, tá? 3, 2. Lembrando que aqui eu vou marcar o ponto, aqui X e Y, tá? X e Y. Sempre o X primeiro e o Y depois, tá certo? Entre parênteses e separado por vírgula e o ponto com letra maiúscula, certo? Então, vamos continuando aí. Depois dessas questões, né? Nós vamos para a página 69. Na página 69, nós tínhamos a âncora, né? E aí, tínhamos as perguntas para vocês responderem. Então, vamos lá. 1. Deixa eu apagar para nós registrarmos aí as questões da âncora. É formado por duas retas perpendiculares numeradas, chamadas de eixo. Então, a número 1 é o plano cartesiano, tá? O plano cartesiano está na coordenada 7, 5, né? Número 2, pessoa que criou o plano cartesiano. René Descartes. René Descartes. 8, 2.
né? A coordenada aí. 3. Indica no plano cartesiano a localização de um ponto. Coordenadas cartesianas. Está no ponto 5, 7, tá? Vou colocar aqui embaixo que não coube ali na frente. 4. Usado para indicar uma posição na superfície terrestre. Coordenada geográfica. Que nós conversamos na última aula, né? A questão do globo terrestre ser todo marcado de linhas. Coordenadas geográficas, que ficou na 3, 4, tá? E a última questão, aparelho usado em carros e aviões que indica a posição exata na superfície da Terra. GPS 19, tá? Então, eu vou pedir para vocês finalizarem aí. Não esqueçam, gente, quando terminar, coloca o certinho, sinalizando que você está fazendo a correção e a conferência dessas atividades, tá certo? Agora, então, nós vamos para a nossa aula de matemática de hoje, tá? A proposta das atividades é uma atividade de fixação. Vocês vão ter aí uma folha para realizar essas atividades. Então, vamos lá. Deixa eu só liberar aqui a câmera que não tá aparecendo. E a gente já continua. Então, aí nessa atividade, gente, vocês têm uns exercícios que vocês vão resolver, tá? Referente à questão do plano cartesiano, tá certo? Então, vamos lá. A primeira é para vocês observarem as frutas e os legumes da tabela e marcar a alternativa com a localização correta, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui a maçã. A maçã está a 1, né? A 1. Então, você vai vir aqui e vai procurar. Se fosse o caso de estar perguntando a maçã, você marcaria a 1. Mas ele quer saber onde está o tomate e onde está a batata, tá? E aí, você vai marcar com um X aqui. Na número 2, você tem um esquema que mostra alguns pontos de uma determinada cidade. Então, o ponto X é o teatro, o ponto K, o shopping, L, quadra poliesportiva, Z, estádio de futebol, P, catedral e Y, cinema. Então, aqui você tem todos os pontos dessas coordenadas. A coordenada G5 localiza a catedral, a quadra poliesportiva, o teatro ou o cinema, tá? Você vai assinalar aí com um X. 3. No quadriculado, siga as orientações e trace o caminho que Ana percorre todos os dias para ir à escola. Então, ande 3 passos para frente. Os passos vão estar sinalizados aqui em cada uma dessas bolinhas, tá? Então, 1, 2, 3, tá? Gire 1/4 de volta. Então, relembrando o conteúdo anterior, né? Uma volta completa é o círculo, meia volta é o semicírculo e 1/4 de volta é o semicírculo ao meio, tá? Então, você vai girar 1/4 de volta, tá? Não é a volta completa. Então, gire 1/4 de volta para a direita, ande 5 passos, gire 1/4 de volta para a direita e ande 4 passos, tá? E aí, você vai dizer qual é o ponto que ela chegou. Observe o parque de diversões representado abaixo e marque a alternativa que mostra a localização do carrossel, tá? Então, você vai olhar aqui e vai dizer qual dessas alternativas marcam o carrossel.
Essa questão do quarto de volta e da volta, que talvez fique um pouco ainda com alguma dúvida para vocês, tá? Então, assim, ó, por exemplo, eu estou aqui, eu coloco um ponto fixo. Se eu der uma volta completa, eu vou girar e vou voltar para o mesmo lugar, certo? Se eu der meia volta, eu vou ficar de costas para você, porque é só metade da volta, tá? E se eu der um quarto da volta, eu só vou fazer isso aqui. Só vou virar de lado. Então, é isso que ela vai fazer. Ela andou lá, deixa eu ver quantos passos são. 4 passos? 3 passos, né? Ela tá lá no caminho dela. Ela andou 3 passos. 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos. Então, ela vai virar 1 quarto de volta à direita. Então, ela vai virar só para descer os outros pontinhos. Se ela fosse virar 1 quarto de volta à esquerda, ela ia virar para subir os pontinhos, tá certo? Acho que não tem dúvida não. Qualquer coisa vocês perguntem lá na nossa sala de aula que a gente tira essas dúvidas de vocês, tá bom? Mas 1 quarto de volta é isso. Tô aqui, eu só vou virar meu corpo para seguir ali os pontinhos, tá certo? Mostrando aqui na atividade, deixa eu pegar aqui o anexo 1. Por exemplo, ela andou 3 passos. 1, 2, 3. Gire 1 quarto de volta para a direita. Então, ela tá paradinha aqui, ela só vai girar 1 quarto de volta para descer. Tá certo? É só isso. Gente, a atividade de hoje é essa, tá? Façam com bastante capricho, com bastante atenção. Até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Tchau!